Você não é o autor dos seus pensamentos, nós não temos controle sobre a nossa vida e o livre-arbítrio é uma ilusão. Salve, galera! Hoje eu tô aqui para falar sobre o livre-arbítrio, falar sobre o controle que nós temos na nossa vida, ou melhor, que nós não temos na nossa vida. A gente acha que nós temos controle sobre as nossas decisões, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, e eu tô aqui para mostrar que, na verdade, nós não somos responsáveis pelas nossas ações e nós não temos controle sobre as nossas vidas. O livre-arbítrio é uma ilusão. Nós temos ações voluntárias e ações involuntárias, coisas que a gente faz porque a gente escolheu fazer, que a gente pensou para fazer, e coisas que a gente faz involuntariamente, como reflexo, como impulsos e, sei lá, respirar, ou quando a gente grita após levar um susto. Esses são exemplos de ações involuntárias. E as ações voluntárias são aquelas que a gente pensa para fazer, aquelas que a gente escolhe fazer. Só que uma ação voluntária, ela precisa primeiro ser pensada. Quando você está num restaurante e você tem várias opções de comida, para você escolher uma delas, você precisa primeiro pensar sobre elas, você precisa conceber as opções que estão na sua frente. Caso contrário, você não vai estar escolhendo, você vai estar pegando uma aleatoriamente entre as opções. E você não escolheu, você escolheu a aleatoriedade. Isso também é uma escolha, mas você precisa também pensar sobre a aleatoriedade, escolher fechar o olho e apontar o dedo para uma das opções. Isso também é uma escolha e também precisa ser pensado. Então, o meu ponto é que para você fazer uma escolha, para você tomar uma decisão, para você fazer uma ação voluntária, você precisa primeiro pensar sobre essa ação. Você precisa conceber a opção, a escolha, ter as possibilidades que estão à sua frente, na sua cabeça, antes de você tomar aquela decisão, fazer a escolha. O problema é que nós não escolhemos os nossos pensamentos. Como assim nós não escolhemos os nossos pensamentos? Como eu já disse, para você escolher alguma coisa, você precisa primeiro pensar sobre essa coisa. Para que você pudesse escolher os seus pensamentos, você primeiro teria então que pensar os seus pensamentos. E seria impossível, você não tem como pensar os seus pensamentos, porque aí você cairia num looping que não tem origem, num looping que retrocede infinitamente, porque para você pensar os seus pensamentos, você precisa primeiro pensar eles, mas para você pensar eles, você precisa primeiro pensar eles, e para pensar esses você precisa pensar. Então não tem como. Os seus pensamentos, você não escolhe, eles simplesmente surgem. Tá, mas como eles surgem? Por que eles surgem? Como resposta a estímulos externos ou internos também. Um pensamento pode surgir na sua cabeça, por exemplo, por um estímulo interno. Seu estômago fez um barulho porque você está com fome. Teu corpo precisa de alimento. De repente, surge o pensamento na sua cabeça de que você precisa comer. Surge o pensamento de alguma comida específica. Ou talvez você viu a foto de uma comida no seu computador, no seu celular ou em algum lugar, e aí surgiu na sua cabeça o pensamento de comer aquela comida. Então todos os seus pensamentos, eles surgem como resposta a algum tipo de estímulo. Por exemplo, por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Porque o pensamento de gravar esse vídeo veio na minha cabeça. Porque eu li sobre esses assuntos em algum lugar, eu assisti vídeos do YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, e a conjunção de todos esses estímulos, de coisas que eu vi, coisas que eu li, coisas que eu ouvi, fez surgir na minha cabeça o pensamento de gravar um vídeo sobre isso. E por que você resolveu assistir esse vídeo? Você se deparou com ele em alguma rede social? Alguma experiência que você teve relacionada a esse assunto? Ou relacionada
ou algum estímulo que você teve que resgatou uma memória sobre esse assunto em você, fez você clicar nesse vídeo. Tem N motivos diferentes que podem ter feito você clicar e parar para assistir esse vídeo. A questão é que você não escolheu esse pensamento, ele simplesmente surgiu por causa de estímulos externos, por causa de uma lembrança, por causa de qualquer tipo de coisa que possa ter feito a ideia surgir na sua cabeça. E isso acontece com todos os seus pensamentos. Qualquer pensamento que apareça na sua cabeça, você consegue traçar a origem dele a algum tipo de estímulo, experiência, algo que você sentiu no passado ou agora, algo que você está sentindo agora mesmo. Você consegue traçar a origem desse pensamento. Os pensamentos não surgem simplesmente do nada, eles têm um motivo para surgir. E esse motivo são estímulos, pode ser coisas externas a você, alguém falando com você, algum som que você ouviu, algo que você viu, qualquer coisa que você captou com os seus 5 sentidos, ou pode ser algo interno do seu corpo, uma dor do seu corpo, ou algum outro processo dentro do seu corpo que fez com que um pensamento aparecesse na sua cabeça. De qualquer maneira, o meu ponto principal aqui é que você não escolhe os seus pensamentos, porque isso seria impossível, visto que, como eu já falei, você primeiro teria que pensar o seu pensamento, que é algo impossível. E o que isso tem a ver com o livre-arbítrio? Como eu havia dito, toda ação voluntária precisa primeiro ser pensada. Mas se você não escolhe os seus pensamentos, você consequentemente não escolhe as suas ações. Por exemplo, eu escolhi levantar esse dedo. Eu primeiro pensei sobre isso, mas eu não escolhi o pensamento, esse pensamento que veio na minha cabeça. Poderia ter vindo outro pensamento, como o de tirar a jaqueta, ou de passar a mão no cabelo, ou algo assim, mas o pensamento que veio foi o de levantar o dedo. Eu não escolhi. Eu poderia ter escolhido, com aspas, não levantar o dedo. De qualquer maneira, eu teria que pensar sobre isso primeiro. Só que o pensamento o pensamento responsável pela decisão, eu não escolho ele. O pensamento surge da minha cabeça e eu executo a ação daquele pensamento. Mas se eu não escolho o pensamento, eu não escolho a ação. Você não é o autor dos seus pensamentos, consequentemente você não escolhe as suas ações. Você apenas tem a ilusão que você escolheu fazer isso ou aquilo. O livre-arbítrio é uma ilusão. Se você ainda não está convencido disso, eu posso tentar explicar de uma outra maneira. Imagina um grão de areia que está na praia. Esse grão de areia, ele não toma decisões, certo? Ele não tem livre-arbítrio. Se ele se move para um lado ou para o outro, é porque o vento soprou ele ou alguma outra força fez com que ele se movesse. Ou seja, estímulos externos, forças atuantes nele, fez com que ele se mexesse. Não foi ele que tomou essa decisão. Mas imagina que eu pego esse grão de areia, acoplo ele num motor, e esse motor tá ligado com um circuito. E esse circuito tem essa estrutura que eu criei com aquele grão de areia. Eu consigo controlar com um controle remoto, como se fosse um carrinho de controle remoto. Eu consigo fazer com que ele vá para a esquerda, para a direita, para frente, para trás e faça várias coisas. O grão de areia ali tá tomando decisões do caminho que ele segue? Não tá. Ele só tá obedecendo os meus comandos, certo? Com o controle remoto. Ele não toma decisões, ele não tem livre-arbítrio. Agora imagina que eu pego a estrutura que eu criei com o grão de areia e crio um circuito que tem um software interno acoplado a sensores que, dependendo do que o sensor detecta no seu arredor, sensor de laser, ele vai obedecer um algoritmo que vai fazer com que ele se mova para a direita. Por exemplo, se o carrinho, que seja do grão de areia, detecta uma parede na frente e na esquerda, ele vai se mover para a direita. E você entendeu a lógica. Então, esse carrinho do grão de areia, o grão de areia,
já não é mais controlado por mim. Ele se move sozinho, só com base no que o algoritmo diz para ele fazer, com base no que o sensor a laser detecta nos arredores dele. Eu volto a fazer a pergunta. Esse grão de areia, ele está tomando decisões? Ele tem livre-arbítrio? Ele tem autonomia? Autonomia pode até ter, mas ele tem a capacidade de escolher o que vai fazer independente dos condicionantes externos? Ou ele tá só seguindo o que o circuito manda de impulsos elétricos pro motor, seja lá o que for, que na verdade responde aos algoritmos e que dependem dos inputs do sensor a laser dele? A gente tem que concordar que o grão de areia não tá tomando decisão ali, certo? Ele tá só respondendo ao contato com superfícies na frente dele e como aquilo gera uma força no motor e faz ele se mover para um lado para o outro. Ele não tá tomando decisões. Ele não tem livre-arbítrio, certo? Então, o grão de areia, ainda que ele esteja muito mais complexo agora, porque ele está acoplado a circuitos e motor e sensores a laser, ele ainda está se comportando da mesma maneira quando ele estava na praia e era soprado pelo vento. Só que agora, em vez dele ser soprado pelo vento, ele é movido por um motor que responde por impulsos elétricos, que responde ao contato, detecção de superfícies por um laser e blá blá blá. Mas no final das contas, ele só se move por causa de forças externas a ele. E imagine que a gente vai aumentando a complexidade dessa estrutura que o grão de areia está embutido nela. Imagine que a gente vai adicionando cada vez mais sensores e motores mais complexos e coloca algoritmos complexos nos que controlam os circuitos. Eu não sou expert de informática e computação, nem engenharia, nem nada disso. Então, me perdoem pelos imprecisão dos termos que eu estou usando, mas vocês entendem o que eu estou falando. Imagine que a gente vai aumentando a complexidade desse, que a gente já pode chamar de robô. Imagine que você coloca vários tipos de sensores, que ondas sonoras chegam naquele sensor, ele tem um outro dispositivo que vai emitir determinadas ondas sonoras. Então, quando você diz oi para aquele robô, ele vai responder oi. E você entendeu a lógica, né? Esse robô, do grão de areia, ele é tão complexo, tem tantos sensores, e digamos que a gente moldou a aparência dessa máquina para ficar muito parecida com um ser humano. Ela é tão complexa que agora ela é indistinguível de um ser humano. Agora eu pergunto para você, o grão de areia tá tomando decisões? O grão de areia tem livre-arbítrio? Ou o robô do grão de areia, que o grão de areia é apenas um componente toda aquela máquina, certo? Esse robô, ele toma decisões, ele tem livre-arbítrio? Eu digo que não. Ele não toma decisões, não tem livre-arbítrio, pelo mesmo motivo que o grão de areia na praia também não toma decisões e não tem livre-arbítrio. Ele só responde a forças externas, a estímulos externos. Assim como todos os outros componentes desse robô, que o grão de areia é um dos componentes, todos eles se comportam, se movem, ou se mexem da maneira que eles se mexem por resposta a estímulos externos, por causa dos sensores que ele tem, dos algoritmos e de todo os tipos de dispositivo que ele tem. A diferença é que agora ele é tão complexo que a gente nem consegue entender o porquê que ele está se mexendo e como ele está se mexendo da maneira que ele está se mexendo. Mas no final das contas, se você for decompor todos os sensores dele, todas as forças atuantes naquele robô, na verdade ele é como o grão de areia que está indo para a direita ou para a esquerda por causa do vento. Só que agora você tem 1 bilhão de estímulos diferentes sendo recebido por aquele grão de areia e pelo robô que aquele grão de areia está inserido, que agora você nem consegue entender o porquê que ele está se mexendo, ou nem, pelo menos não consegue traçar o motivo específico dele se mexer, dele se mover da maneira que ele se move. Mas
ele ainda está só respondendo a estímulos externos. Ele não está tomando decisões, assim como o grão de areia na praia não toma decisões. E o que isso tem a ver com a gente? Bom, na verdade, o ser humano é uma conjunção de várias coisinhas. Não são grão de areias, mas a gente é composto de vários pedacinhos. Aí depende de como você categoriza, agrupa esses pedacinhos. Pode ser os nossos tecidos, os órgãos, os tecidos, as células, os componentes das células, as moléculas, os átomos. Não sei. Depende do quão profundo você quer chegar. Mas a gente é só uma conjunção de várias coisinhas. E essas coisinhas, elas obedecem às leis da física. Assim como o grão de areia, quando vem um vento forte, ele é assoprado, as partículas do nosso corpo, os componentes do nosso corpo, eles também obedecem às leis da física e respondem a forças externas. Ah, mas peraí, nós somos mais complexos. O ser humano, ele tem cérebro. O cérebro é muito mais complexo que um mero grão de areia e unhas. O cérebro, ele é feito de matéria do mesmo jeito que a sua unha. Óbvio que ele é muito mais complexo, mas no final das contas ele é feito de vários pedacinhos de coisas menores que estão passando por processos físicos e respondem às forças externas como qualquer outro objeto material do nosso mundo. E o nosso corpo, assim como um robô, é feito de vários pedacinhos que respondem às leis da física. Ele não se move pela nossa decisão. Tá, mas o que você tá falando então? Então isso quer dizer que está tudo predeterminado. Está tudo determinado e nós, seres humanos, nós pessoas e todos os objetos do universo estão seguindo a única direção possível, controlada pela entropia desde o Big Bang. Desde o Big Bang, então, estava tudo predeterminado por uma sequência de eventos seguindo a flecha da entropia e da propagação da energia e de um objeto, de uma força interagindo com outra. Não sei. A noção de que tá tudo determinado e tudo tá seguindo o único caminho possível determinado pela atuação das forças da natureza e interações físicas, isso até faria sentido se não existisse aleatoriedade no mundo, no universo. Mas a gente sabe que existe. Na escala mais microscópica, na escala subatômica, existem os fenômenos descritos pela mecânica quântica que adicionam um componente de aleatoriedade para o mundo, certo? Então, provavelmente não está tudo determinado, porque sempre vai ter esse componente de aleatoriedade que torna o futuro imprevisível. Eu não sou físico, não sou expert em mecânica quântica para poder entrar em detalhes sobre isso, mas independente disso, se tá tudo determinado ou se não tá determinado, porque sempre existe um componente de aleatoriedade, o meu ponto é que você não escolhe as suas ações. Você não é responsável pelo que você faz, porque se está tudo determinado, você está só fazendo as únicas ações possíveis que a entropia, a flecha termodinâmica que dita o universo, tá te permitindo fazer. E se existe aleatoriedade, você não tem controle sobre esses eventos, esses fenômenos aleatórios. Então você também não está escolhendo. Você não é responsável pelas suas ações, você não tem controle sobre a sua vida. Bom, esse papo até aqui tá quase metafísico, certo? Eu tô indo em escalas subatômicas para explicar que não existe livre-arbítrio, mas a gente não precisa ir tão fundo assim. Basta a gente olhar em como o nosso meio externo, aquilo que a gente consegue ver mesmo, a nossa interação com as pessoas, com a sociedade, com as coisas ao nosso redor, afetam a nossa personalidade, afetam as nossas opiniões e as nossas ações. Por que você tem a religião que você tem? Provavelmente, na maior parte dos casos, é porque os seus pais ensinaram ela pra você, passaram ela pra você. Porque você tem as opiniões que você tem sobre qualquer assunto que seja. Porque os seus pais ensinaram você, porque os teus amigos influenciaram você, porque você leu em algum livro, viu na internet, assistiu um vídeo do YouTube, sei lá. A gente tem muitas influências na nossa vida.
Por que você gosta de determinada comida e de outra não? Pode ser porque alguém te apresentou aquele tipo de comida quando você era criança e aquele gosto se manteve no decorrer do seu crescimento. Ou pode ser algo específico do paladar da fisiologia da sua língua, ou do seu intestino, ou do seu sistema digestivo que rejeita determinado tipo de comida ou outro. Eu não sei, eu não sou expert nisso. De qualquer maneira, você não escolhe o que você gosta e o que você não gosta em termos de comida. Você simplesmente gosta. Por que você tem as atitudes que você tem? Por que você acredita nas coisas que você acredita? Por que você se comporta da maneira que você se comporta? Por que você fala a língua que você fala com o sotaque que você fala? Porque alguém te ensinou isso. Porque você aprendeu isso por meio de algum livro, revista, escola, pais, amigos. Por meio de alguma influência externa a você, ou algumas coisas como o nosso paladar, pode ser por coisas fisiológicas do seu corpo. De qualquer maneira, você não escolhe nada disso. Toda a tua personalidade, as tuas atitudes, os teus pensamentos, as tuas crenças, elas são o que são, elas existem da maneira que existem por causa de influências. Você pode até achar, porque muita gente acha isso, não, eu sou um pensador independente, eu não sou influenciado por ninguém, eu gosto de ver o que está à esquerda e o que está à direita e absorver um pouco de cada coisa. Não estou nem para lá nem para cá, sou um pensador independente, não deixo ninguém me influenciar. Mas isso é papo furado, cara. Isso é impossível, cara. Só a língua que você tá falando, só a tua estrutura de pensar é algo que você não escolheu, cara. Tudo que você acredita, tudo que você pensa é um produto das suas interações com o seu meio. Pessoas, coisas, objetos, experiências, estímulos externos, entendeu? E algumas coisas tem coisas genéticas, como eu já falei, que são estímulos internos, mas de qualquer maneira você não escolhe nada disso. É só fazer um experimento mental bem rápido. Imagina se você tivesse nascido lá na Índia, em outra cultura completamente diferente. Você acha que você teria as mesmas opiniões sobre o mundo, sobre política, sobre a vida, sobre religião, sobre as pessoas? Você acha que seria igual ao que é hoje? O teu próprio comportamento, a tua língua, tudo, a tua maneira de pensar seria completamente diferente do que ela é hoje, simplesmente porque você nasceu num lugar completamente diferente. Teria algumas características que talvez fossem iguais, independente do lugar em que você nascesse no mundo, que são características genéticas, algo que você herdou dos seus pais, e outros tipos de mutações que possam surgir dentro do seu corpo, diferenças na estrutura do seu cérebro, coisas internas do seu corpo, que talvez pudessem fazer com que você manifestasse as mesmas características independente do lugar que você nascesse e do contexto que você tivesse inserido. Mas essas coisas você também não escolhe. Independente se o que faz você ser o que você é algo que provém da interação com o meio, ou se é algo que provém da sua genética, você não escolhe nada disso. Mais uma vez, agora por outra perspectiva, você é tudo o que você é e tudo o que você faz e todas as decisões que você toma não é porque surgiu pura e simples do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de pensar. Não, é tudo um produto da sua interação com o meio e coisas genéticas que você não controla. O livre-arbítrio é uma ilusão. Mas se eu não controlo o que eu faço, se eu não sou responsável pelas minhas ações, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu lugar nesse planeta? Eu pelo menos penso assim, constatando que nós não temos livre-arbítrio, eu imagino a nossa mente, a nossa consciência, sei lá, apenas como um passageiro dentro do nosso corpo. A gente apenas vê a nossa vida passando diante dos nossos olhos, tendo a ilusão de que a gente tá controlando ela, quando a gente não tá. É como se a gente estivesse num trem assistindo as coisas ao nosso redor. Só que a gente tá dentro do nosso corpo assistindo as coisas acontecerem com a gente
tendo a ilusão de que a gente tá no controle. Uma das coisas mais interessantes são as implicações disso. Porque alguém, depois de ouvir tudo isso, poderia dizer assim: pô, mas se eu não sou responsável pelas minhas ações, se eu não controlo o que eu faço, então eu não devo ser punido pelos crimes que eu cometo. Eu poderia, por exemplo, cometer um monte de crime e chegar no tribunal e dizer assim: olha, juiz, eu não tenho controle, eu não tenho livre-arbítrio, eu não sou responsável pelas minhas ações, eu estou apenas seguindo o único caminho da flecha termodinâmica do universo, ou eu estou só fazendo o que os estímulos externos me obrigam a fazer e eu não tenho controle. Algum criminoso poderia alegar isso. Talvez um juiz muito filósofo poderia até concordar com ele, mas eu acho que todo mundo que está assistindo aqui concorda, ou pelo menos acha que isso não seria correto, né? Essa não seria uma justificativa válida para uma pessoa escapar da punição. E eu não quero entrar nessa discussão porque ela é infinita. As implicações, principalmente as implicações éticas dessa conclusão, eu deixo para vocês. Eu só queria aqui trazer a conclusão de que nós não temos controle sobre a nossa vida e o livre-arbítrio é uma ilusão. E como sempre, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho, que é para receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo, porque eu não sei quando eu vou postar. Valeu!